Graça e paz, meus amados. Amém. Que alegria, uma honra poder estar ministrando nessa noite, nessa conferência. Pessoas tão preciosas diante do Senhor. É muito bom poder saber que nós somos um só. Você pode dizer para quem está perto: nós somos um. Nós somos um em Cristo. Amém? E eu fico muito feliz em ver como Deus está acrescentando, como a Bíblia diz, né? Hoje nós ouvimos muito sobre métodos. Quem já ouviu sobre métodos? Quem já ouviu essa palavrinha métodos? Métodos para crescimento. Quem já ouviu? E muitas vezes nós ficamos entusiasmados com os métodos. E de fato a gente precisa ter maturidade para entender que os métodos, eles têm o seu lugar em operações, têm o seu lugar dentro do contexto da igreja. Mas eu vou te dizer, um método que é vivido num lugar, pode ser que não dê certo em outro. Quem está aqui? Às vezes pessoas querem implantar o método daquele outro lugar naquela comunidade. E eu vou dizer, pode ser que dê certo, ou pode ser que não dê certo. Mas pastor, pelo amor de Deus, você está começando falando logo sobre isso? Sim, porque é possível que na direção que Deus tenha trazido ao teu pastor seja diferente do método que a igreja A, B, C ou D da região possa estar vivenciando. Quem está aqui? Porque os métodos, eles são específicos, eles são aplicáveis, mas os resultados são diferentes. Agora tem algo muito importante, mas muito importante, que eu digo que está acima do método. Quem quer saber? Duas pessoas, pastor. No final eu vou dizer para essas duas pessoas esse mar que está acima, tá? Então eu vou seguir aqui com outras coisas e a gente depois no final, para essas duas, o pastor e mais aquela irmã ali que levantou a mão, eu compartilho esse ponto-chave. Amém? Podemos seguir? Posso seguir? Posso seguir ou não? Então, peraí. Deixa eu fazer a pergunta de novo, né? Quem aqui deseja saber o que no meu entendimento está acima do método? Eita, pastor, agora não dá mais para uma sala para duas pessoas, não, pastor, tem que ser aqui mesmo. Então eu vou compartilhar com você. Que está no meu entendimento, que está acima do método é princípio. Você pode dar um glória a Deus? O princípio, ele pode ser colocado em prática aqui, como na China. O princípio vai funcionar tanto aqui como lá. Quem está entendendo? Amém. Eu não estou aqui para trabalhar o método. Porque na igreja que eu pastoreio, eu trabalho com os grupos nos lares, dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. Isso é o quê? Bora, gente? O método. Mas o pastor de tal igreja trabalha dessa forma, dessa forma, dessa forma. Isso é o quê? O método. Pode ser que dê certo aqui, pode ser que o que eu trabalho lá em Campo Grande, na igreja que eu apacento, não dê certo aqui com vocês. Você está entendendo? É por isso que eu não vim hoje para tratar do método. Eu vim hoje para tratar do princípio. E uma igreja que anda entendendo o princípio, eu vou dizer, vai cumprir um método diferente. Porque vai entender que existe um propósito maior. Quando nós falamos de pequenos grupos, alguns usam a nomenclatura célula, alguns fazem grupos
como eu chamo lá na nossa igreja de GCI, grupos de crescimento e integração, como aqui usa o nome grupos de vida. Uns trabalham tanto tempo no ano, outros trabalham assim. Isso tudo é um método, gente. E está ótimo, está tranquilo. Vai dar certo num canto, vai dar certo. Só para você ter uma ideia, uma das nossas congregações, eu trabalho essa ação, né, que eu chamo de GCI, já há algum tempo, alguns anos. E graças a Deus tem sido um impacto muito grande de alcance de pessoas. Mas uma das nossas congregações, em Olinda, o pastor chegou para mim e disse: pastor, eu percebo que é importante esse contexto, mas eu tive uma nota. E a nota que eu percebi é que eu deveria fazer, nesse tempo, grupos de oração nas casas. O que eu faço, pastor? Eu disse: fica tranquilo, vá para as casas, faça o grupo de oração. Quem está aqui? Porque naquele grupo, ou naquela região, naquela comunidade, a inclinação foi essa. E está muito bem, amado. Não há problema quanto a isso. Mas o princípio, aí sim, nós vamos conversar. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil e fora do Brasil, existem diversos métodos. E uma coisa maravilhosa, eu conversando com o seu pastor, e eu gosto demais porque essa conversa prévia, quando se trata de um tema tão importante, é justamente para entender como é que está um pouquinho no coração do anjo da igreja. Quem está entendendo? E ele estava compartilhando algumas coisas do desejo do coração de Deus, tratando no coração dele, e eu feliz. E eu disse para ele: pode ficar tranquilo, porque independente do método, você está colocando em prática para a igreja um princípio. E hoje à noite, precisa entrar no nosso coração, no seu coração, o entendimento de que o trabalho nas casas é um trabalho que nasceu no coração de Deus. É tão certo isso, irmãos. Eu faço, como eu disse, já há muitos anos, desde quando eu apacentava em Olinda, 2007, mais ou menos, 2009, eu comecei um trabalho nas casas. Isso nós fomos vendo como Deus ia trazendo, acrescentando pessoas, fazendo um alcance de uma forma tão tremenda. E hoje estamos em 2025 e nós temos na nossa igreja o trabalho das casas que continua. Então, eu não faço: pastor, o senhor faz isso porque é uma chave que você viu num congresso que todas as outras igrejas estão fazendo. Não, amado, eu não faço porque as outras igrejas estão fazendo, não. Eu não faço porque as outras igrejas estão fazendo. Eu faço porque eu entendi o princípio. Eu vou abrir um parêntese aqui. Posso abrir um parêntese, pastor? Um dia um irmão chegou para mim e disse: olha, no local que eu frequento, e eu não quero entrar em polêmica aqui não, mas só para você entender, no local que eu frequento, nós fazíamos o ofertório, o dízimo, mas lá o pastor começou a entender que não era mais para tirar dízimo, só que caiu as entradas. E aí depois, porque caiu as entradas, o pastor disse: não, vamos botar o dízimo de volta. Eu disse: como é, meu irmão? Faz porque é conveniente? Não, amado. Eu sou dizimista e ofertante. Não é pela conveniência do meu cargo pastoral, não. Quem está aqui? Eu sou dizimista, eu me converti com 15 anos. Já faz um tempinho a minha caminhada. E desde que eu entendi a importância de dizimar e ofertar, eu faço isso. Antes de ser pastor, ou separado ao pastoreio. Por quê? Porque eu não faço pela conveniência do cargo, ou pela necessidade da igreja. Não, eu faço por princípio. Dá para entender que essa conversa hoje está muito voltada a princípio?
Isso vai fazer a diferença dentro desse contexto. Fechei o parênteses. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Samuel. Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel 6. Verso 9. 2 Samuel 6, 9. Observe algo tão poderoso e tão precioso, tá? A gente está no Antigo Testamento, eu vou contextualizar para você. Havia uma movimentação relacionada à arca. E eu não sei se você sabe, a arca da aliança no Antigo Testamento simbolizava o quê? A presença. Diga assim comigo, a presença. A arca da aliança no Antigo Testamento simbolizava a presença. Guarda isso, isso é importante. Agora, a Bíblia vai dizer, verso 9: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de quem? Obed-edom. Eu quero que você observe algo interessante. Davi, de cara, não quis levar a arca à cidade de Davi. Ele quis levar a arca para uma casa. Ele quis levar a arca para uma casa. E esta casa, a Bíblia vai dizer, Obed-edom, o geteu, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por quanto tempo? 3 meses. Agora, enquanto a arca esteve na casa de Obed-edom, algo aconteceu. Aleluia. A arca na casa de Obed-edom, algo estava acontecendo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Aleluia. O Senhor o abençoou e toda sua casa. Aleluia. A presença, a arca da aliança estava na casa dessa família. E a Bíblia agora vai dizer: Deus abençoou toda aquela casa. Diga comigo, Deus abençoou toda aquela casa. Tem um trabalho de Deus nas casas, amado. Tem um trabalho de Deus nas casas. Olha o que a Bíblia vai continuar dizendo. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Deixa eu compartilhar algo com você. Hoje, alguém sabe fisicamente onde é que está essa arca? Aquela arca especificamente, ninguém sabe onde está. É um mistério arqueológico, inclusive. É um mistério que você... Onde é que já está essa arca? Ei, agora tem algo maravilhoso. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que nós somos templo e morada de quem? O Espírito Santo. Amados, quando Jesus disse está consumado, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, a bênção, a liberação, o alcance, o que impedia a minha vida e a sua de estar diante da presença foi rasgado de alto a baixo, os céus liberando para a terra. Os céus liberando para a terra o quê? O acesso a quem? A presença de Deus.
Ora, se a arca era, a presença de Deus estava ali simbolizada, e ali na arca, no Antigo Testamento, isso acontecia. Hoje, isso está acontecendo aonde? Diga assim: na minha vida. Através de quem? Da morte e do sacrifício do nosso Senhor. Morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você se alegra por isso. Agora, pastor, por que o senhor trouxe isso diante do entendimento da casa? Porque imagina, eu e você, que carregamos dentro de nós a presença do Espírito Santo. Quando chegamos numa casa, aquela realidade, ela é transformada. Jesus falando com os discípulos, quando convocou aqueles 70, Jesus disse assim: ei, quando vocês forem, não levem nada. Quando vocês forem, não se preocupem. Chega numa casa e diz assim: paz seja nessa casa. Meu Deus. A Bíblia diz que se eles acolherem essa paz que você liberou, chega para eles. Se eles recusarem, sabe o que é que vai acontecer? Volta para você. Está escrito. Então, quando eu me coloco a fazer um trabalho nas casas, eu estou me colocando em atenção, inclusive, às liberações de bênçãos que o próprio Jesus estabeleceu. Quando o quê? Quando eu chego numa casa, meu irmão, a paz tem que reinar. Eu vou te dizer, é tão poderoso você chegar num lugar, você começar um trabalho de culto numa casa. Esses grupos são preciosos nas casas. E você vê como Deus vai manifestando a glória dele, a presença dele, os testemunhos. Existe muita vantagem celestial mesmo quando a gente lida ou quando a gente opera dentro desse contexto da casa. Pastor, vamos observar então no Novo Testamento, porque no Novo Testamento é a nossa base para a gente trabalhar nos nossos dias. Eu quero que você abra lá a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ver algo tremendo, poderoso. Evangelho de João, capítulo de número 1. Verso 35 em diante. A Bíblia vai dizer: João. Todos abriram? No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E voltando-se e vendo-o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava o quê? Opa! Eles foram até onde Jesus estava o quê? Morando. E ali, onde Jesus estava morando, em uma outra versão, na NVT, diz: estava hospedado. A Bíblia vai dizer: onde estava morando, ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João, segundo Jesus. Então, olha que interessante. Jesus usou o lugar onde estava morando
E agora a Bíblia diz que eles vão permanecer ali. Você acha que ali, naquele momento, estava acontecendo o quê? Jesus estava falando do BBB? Hein? Misericórdia, pastor, não fale nem esse nome dentro da igreja. É mesmo, irmão, misericórdia mesmo. Quem assiste BBB está repreendido, em nome de Jesus. Vigia, vigia, irmão, vigia, vigia. Não, amados, ele estava ali fazendo o quê? Trabalhando transformação. Ei, a casa, quando ela é trabalhada dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto, debaixo de uma cobertura, debaixo de um entendimento, de uma visão clara, a casa passa a ser um lugar de transformação. Alguém poderia dizer assim: ah, mas pastor, eu sempre entendi que a igreja tem que ser no templo. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou professor de história, tenho até a alegria de ver Denis estar ali. Nós somos contemporâneos da faculdade, na época ele fazendo matemática e eu fazendo história. Década de 90, faz um tempinho, né, meu filho? Coisa boa ele ver, viu? Eu entendendo e estudando a história da igreja, nós vamos observar ao longo dos anos, períodos que a igreja nem no templo conseguia se reunir. A gente vai ter um período na história da igreja que nem nas casas conseguia se reunir. Sabe onde é que reunia? Nas catacumbas. Pastor, pelo amor de Deus. A igreja se reunindo nas catacumbas, a menina já ficou assim, misericórdia, misericórdia. Mas a gente pensa que as catacumbas romanas eram apenas 7 palmos debaixo do chão, como a gente tem aqui em Santa Marta, né, mano? Um cavalinho, ali uma catacumba. Não, amado, eram cidades, era uma cidade subterrânea. E a igreja se reunia para quê? Para cultuar o Senhor. Escondido, sim, da perseguição. Fugindo de alguma forma para não ser pego e não ser morto. Eu lembro, irmãos, que no ano 2020, eu comecei em janeiro dizendo assim: esse ano nós vamos aprofundar as ações nas casas. Nosso trabalho vai ser efetivamente mais forte nas casas. O que é que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Para onde a igreja foi? Para onde? As casas. Não importa se é por uma perseguição, se é por uma pandemia, ou se está tudo bem, está tudo de boa. Nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender que existe o lugar do templo. E uma coisa não substitui a outra. Aleluia. Muita gente também vai para o outro extremo. Quando trata do trabalho das casas. Eita, aleluia. Tchau, igreja. Templo. Agora o meu negócio é nas casas. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O negócio dos discípulos não era só no templo. Também não era só nas casas. A Bíblia diz que eles estavam em operação no templo e nas casas. Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia lá no livro de Atos. Nós vimos então Jesus fazendo uma obra, trazendo, pessoas chegaram até Jesus, foram até a casa de Jesus, e ali teve transformação. Agora nós vamos observar, a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. A gente vai andar um pouquinho na Bíblia hoje. Glória a Deus. Quem se alegra em ler a Bíblia? Aleluia. Você vai sair daqui, amado, não convencido apenas aqui, mentalmente. Esse não é o propósito dessa mensagem hoje. A intenção é que saia daqui e desça para o coração. Amém? E você entenda que uma coisa não substitui a outra. Deixa eu te dizer, na verdade eu quero fazer uma pergunta importantíssima. Qual asa do avião é mais importante para ele voar?
Ué? Até um alerta veio do som, tá vendo? Veio do som um som de alerta. Diga para mim qual das duas asas do avião é importante? As duas. A gente precisa parar, amados, com essa ideia de que, não, ou é 8 ou é 80. Tem crente assim, sabia? Ou é 8 ou é 80. Não, agora eu só estou nas casas, não vou nem para o culto da igreja. Não, irmão, se você pensar desse jeito, não está certo, você está quebrando um princípio. O trabalho nas casas, ele precisa vir junto com o trabalho do templo, para que esse avião consiga alcançar níveis maiores. E eu quero dizer, eu sinto o cheiro de crescimento nessa obra. Diga para quem está perto, você está fazendo parte de um tempo de colheita. Prepare-se para essa grande colheita. Amém? Aleluia. Eu vou dizer, meu irmão, um trabalho bem feito no templo e nas casas, isso se chama multiplicação. Um dia, como pastor, eu gosto muito de aconselhamento pastoral, realizo com muito prazer, com muita alegria. Muito embora as situações... Isso é o alerta, né, do culto, não, né? Rodrigo Patrício, meu filho, você está querendo descontar a nota baixa que eu lhe dei naquele tempo? Não. Eu dei aula para ele no Senac. Aí deu uns acostos no rapaz, ele deve estar querendo descontar. Deixa eu te dizer, eu faço muito sepultamento. Às vezes acontece, né? Pastor, muita gente da igreja que sou pastoreia morre. Não, graças a Deus. Eu conto nos dedos, assim, a quantidade de pessoas que eu faço sepultamento, que são membros da igreja. Mas às vezes falece um parente, o pastor está lá para dar um apoio, não é assim? E um dia, eu cheguei num desses, e a pessoa que me convidou, pastor, faleceu uma pessoa da minha família, eu queria... Se eu pudesse, ou alguém estar presente lá. Irmão, eu cheguei naquele sepultamento, já com aquela intenção, aquela expectativa assim, conhecendo um pouquinho o cenário daquela pessoa que me chamou. Na igreja, era uma pessoa bem na dela, recém-chegada. Minha pergunta, conhece muita gente? Conhece muita gente? Não, teoricamente não. Amado, quando eu cheguei naquele sepultamento, eu comecei a ver o irmão fulano de tal, outro irmão. Menino, que negócio interessante, vocês estão tudo aqui, amo, pastor. Eu sei que ela é da igreja, mas vocês têm esse contato, porque para ir para enterro, irmão, é só quem tem contato. É ou não é? E enterro de, por exemplo, uma avó, um tio. Aí é que só vai quem tem contato mesmo. Sim ou não? Mas estava lá um bocado de gente da igreja. Eu disse, meu Deus. Como é que foi esse contato? Pastor, ela é do GCI. A gente fez o culto na casa dela. Tanto tempo, ela participou. Ali a gente formou uma comunhão. Amado, eu vou te dizer. Hoje mesmo eu estava numa confraternização, na verdade, num aniversário de uma menininha, de uma família. Quando eu chego lá, quem está? Uma jovem, que é bem na dela, recém-chegada, do mesmo jeito. Sabe qual é o final da história? Faz parte, ou fez parte, de um desses grupos de comunhão. Quem está me entendendo? Por quê? Porque nesses lugares, amado... Deixa eu fazer uma pergunta. Um dia, uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu não me sinto parte desta igreja. Aleluia. Eu não vou nem perguntar ao seu pastor se alguém nunca chegou com ela. Eu não me sinto parte desta igreja. Eu disse, minha irmã.
Por que você não se sente parte? Não, eu não conheço ninguém. Eu não tenho contato. A igreja é muito grande. Eu fico assim. Eu disse, deixa eu te dizer uma coisa. Qual é a hora que você chega para o culto? Aleluia. Fala, meu rei. Que horas você chega para o culto? O culto na semana é 8 da noite. Eu chego umas 2 para as 8. Que horas você sai? E essa, amada, eu já estava ligado. Que às vezes ela sai antes do culto terminar. Como é que ela vai se sentir parte? Se ela não tem comunhão. Ah não, pastor, mas tem durante o culto, tem um momento da comunhão. Aperta a mão do seu irmão. Isso é pouco. Se nós formos observar o dia a dia da igreja primitiva, Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer o quê? Diariamente perseveravam unânimes no templo. Uau! Diga glória a Deus. Imagina, irmãos, eles estavam diariamente perseverando onde? No templo. Agora o versículo não para aí. O versículo diz assim: partiam o pão de casa em casa. Oh, glória! Eles estavam no templo, mas também eles estavam o quê? Nas casas. Entendendo isso, a Bíblia vai dizer ainda mais. Havia milagres no meio deles. Prodígios aconteciam. Amado, havia uma atmosfera de comunhão, de conexão divina, tão poderosa na igreja. Por quê? Porque o povo entendeu que o templo e as casas fazia com que isso acontecesse. Aquela irmã mudou a atitude dela, começou a se envolver mais. Hoje eu fui nessa festinha, estava lá uma irmã bem na dela, mas bem na dela mesmo. Quando eu cheguei, a irmã presente na festa. Eu nunca diria que aquela irmã estaria naquela festa. Mas ela estava. Por quê? Porque houve uma conexão. Deixa eu dizer para você, tudo isso não é para substituir o pastor da igreja, não, irmão. Eita, já sei agora. Vou montar um grupo e eu vou ser o pastor daquele grupo. E ó, aquele ali. Não, amado, se tiver assim, a intenção está errada. Jeová vai te pegar, vigia. A intenção não deve ser essa. A intenção deve ser o quê? Agregar, somar, ser braço de apoio ao pastoreio local. Oh, você pode dar um glória a Deus mais animador para o seu pastor aqui, aleluia. Ser braço de apoio para o crescimento, para o desenvolvimento. Isso é precioso demais. Abriram lá? Atos capítulo de número 20. A Bíblia vai dizer: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Olha que interessante. Atos capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer também, capítulo 5, verso 42. Atos 5, 42. Todos abriram? Vamos a partir do verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome do Senhor ou em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Olha que coisa tremenda. Olha que discípulo, meu irmão. Você sabe o que é sofrer? Quem já sofreu perseguição aqui na vida cristã?
Levanta a mão aqui quem sofreu já perseguição. 7 pessoas. Aleluia, Jesus. Olha, menino. Quem sofreu perseguição por causa do Senhor? Aumentou, viu, pastor? Aumentou. Como é que você ficou quando foi perseguido? Tem gente que fica cabisbaixo, entristecido. Ei, deixa eu te dizer, está sendo perseguido pelo nome do Senhor. A Bíblia diz: se alegra. Esses homens agora, eles não foram uma perseguiçãozinha. Estão falando mal de mim, não. Açoite, meu filho. Já levou uma tapa por causa de Jesus, não? Hein, varão? Uma mordida. Levou uma mordida por causa de Jesus. Olha, Jesus revelando os mistérios aqui do dia. Tem um irmão que nós fomos para uma missão na Argentina. E ele foi pregar o evangelho na Argentina. Uma mulher disse: eu não quero Jesus, não quero Jesus. Deu-lhe uma cuspida, meu filho, uma cusparada. E daquelas bem grossas assim. Encheu, puxou de dentro assim e fez. Ei, o que é que você faria se alguém te desse uma cusparada porque você foi pregar o evangelho para ela? Ou uma mordida como o nobre pastor recebeu? Foi de cachorro ou foi de gente? De gente. De gente. Meu Deus do céu, não foi nem caramelo. Não foi nem caramelo. Levou uma mordida de gente. Amado, deixa eu te dizer, muitos se entristeceriam, muitos ficariam, mas olha para aí, estou pregando o evangelho, um negócio desse, meu Deus, cadê tu? Não, amado, esses homens, assim como o pastor que levou a mordida, assim como aquele irmão que levou aquele cuspo. Um dia eu estava em Portugal e fui pregar o evangelho, quase levei um tapa de um português. E ele fez: não! Essa distância mesmo, pastor. Eu medi aqui, tá? Fica tranquilo, eu não ia bater no seu. Com todo respeito, consideração, que o senhor já levou uma mordida, eu também não quero participar do seu testemunho, não. Mas aquela pessoa fez o quê? Não! Eu senti assim, ó, parando aqui. Mas era para quê? Para intimidar. Era o primeiro dia que eu estava chegando em Portugal para uma série de mensagens que eu ia fazer lá. Era o quê? Intimidação. Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com o espírito de intimidação, amado. Não vou abrir a minha casa não, porque pode ser que não dê certo. Não vou me envolver nesse trabalho das casas não, porque pode ser que... Ei, deixa eu te dizer, é princípio que nós estamos vendo na Bíblia. E por causa do princípio, esses homens foram açoitados. Esse outro levou mordida. Eu já quase levei um tapa. O outro levou um cuspe. Mas a gente continua pregando o evangelho. Continua pregando o evangelho. Então não se intimida com essa ideia de não, mas eu não vou abrir minha casa não. Ei, deixa eu te dizer, quando a arca estava na casa de Obed-edom, tudo se arrumou lá. Meu irmão, um culto na tua casa, eu vou te dizer, essa turma vai se arrumar, meu filho. Pastor, que turma é essa? É essa mesmo que você estava pensando que não ia ser bom. Dos parentes, às vezes, que fica só pressionando para dizer não. Quem está aqui? Olha o que a Bíblia vai dizer. Depois que eles apanharam, foram açoitados, a Bíblia diz que eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Agora, a Bíblia vai dizer que eles diminuíram o ritmo. Hein? Está escrito isso não? Não. Agora a Bíblia vai dizer o quê? E todos os dias, no templo e de casa em casa. Meu Deus. No templo e de casa em casa. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Aleluia. Qual é o tema da mensagem nas casas? Jesus o Cristo. Qual é o tema da mensagem nas casas? Jesus o Cristo. Mas pastor, se no outro dia for outro tema, sim, pode ter
um início de outro tema, mas sempre o centro é Cristo. Jesus, o Cristo. Aleluia. Nós estamos vendo então, amados, que templo e casa não é método. Templo e casa é o quê? Princípio. E o princípio, o que é que nós fazemos? Praticamos. E quando nós praticamos essa bênção que operou na casa de Obed-Edom, arrumando tudo, vai estar operando na sua vida, arrumando tudo na sua casa. Pastor, então quer dizer que os irmãos vão me ajudar a pintar a casa? Não, irmão. Não é essa promessa de arrumação, não. Muito embora pode até acontecer, né? Quem está aqui? Pode acontecer. Mas eu não posso te prometer isso. Mas eu posso te dizer uma coisa. A bênção de Deus, pela obediência de viver e andar no princípio, que essa igreja está entrando no templo e nas casas, eu vou dizer, muita coisa vai se arrumar, inclusive aqui dentro, viu? Muita coisa, Deus vai começar a movimentar, meu irmão. Pastor, prepara. Deus vai começar a movimentar. Quando eu comecei esse trabalho nas casas, amados, ainda pastoreando lá em Olinda, 2007, 2009, nesse processo, eu vi tanta coisa se arrumando na igreja, só porque eu coloquei em prática o princípio. Aleluia. No templo e nas casas, a Bíblia vai dizer. Agora, lá em Romanos capítulo 16, eu quero que você vá lá, a gente está chegando, finalzinho já da mensagem. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Romanos capítulo 16, verso do 3 ao 5. Diz a Bíblia, todos acharam? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Ou seja, Priscila e Áquila eram discípulos fiéis. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas do gentio. Saudai igualmente a igreja que se reúne aonde? Na casa deles. Saudai o meu querido, e ele vai fazendo outras saudações. Ei, tinha uma igreja que se reunia nas casas. Quando os grupos de vida forem lançados, eu não sei se já foram. Quem está participando dos grupos de vida? Muito bem. Eu vejo multiplicação e crescimento, pastor. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz, Paulo fez uma saudação especial à igreja que estava reunida na casa. Sabe onde é que essa igreja está reunida? No templo e na casa. Isso é chave para o desenvolvimento. Amém? Pastor, quais são as dificuldades que podem acontecer diante de uma atitude dessa, de um avanço desse, de um passo de ir para as casas? Eu vou te dizer, amado, dificuldades e desafios sempre estarão presentes na vida daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Quem está aqui? Inclusive eu estou escrevendo mais um livro, e nesse livro eu vou estar falando de algumas tempestades que a gente enfrenta, mesmo quando a gente faz a coisa certa. Quando a gente faz a coisa certa, vai vir batalha. Você vê esses homens que foram açoitados, eles estavam fazendo a coisa certa? Estavam. E pode ser que se levante alguma pressão, alguma oposição espiritual, pode ser, amado. Mas a Bíblia também diz, sabe o quê? Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Se alguma coisa mortífera beber, não vai lhe causar dano algum. Não vai ter dano para a sua vida, por mais oposição que o inimigo se levante para tentar.
A Bíblia diz, amado, o Senhor vai colaborando com a nossa vida, com a nossa pregação. E sabe o que é que vai acontecer? As vidas vão ser impactadas. Eu quero orar por todos que estão envolvidos nesse trabalho das casas. Eu quero que você, nesse momento, fique de pé. Você que está envolvido no trabalho dos grupos de vida, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu nem estava envolvido. E aí, pastor, eu vou ficar sentado? Se você quiser dizer sim para os grupos de vida hoje, você pode ficar de pé nesse momento. E eu sei que, pastor, mas eu não consigo ficar de pé aqui, mas você está ficando, levanta a sua mão junto comigo nesse momento e você está dizendo, eu estou envolvido nessa ação, nesse trabalho. Você entendeu que não é pelo método, mas é pelo princípio. Você entendeu que o seu pastor não vai copiar A, B, C ou D, não. Deus está trazendo coisas para ele. Então, atenta para o que foi trazido, para a visão que Deus tem para esse corpo, para essa igreja. Amém? E eu quero mesmo, em oração nesse momento, pegar junto com você. E eu creio nessa multiplicação. Senhor, a tua palavra foi trazida. E a tua palavra, Senhor, tantos outros textos eu poderia trazer que demonstram que a igreja se reunia na casa e no templo. Tantas coisas eu poderia dizer, mas, Senhor, o que foi plantado hoje à noite é o princípio. Não há uma asa mais importante do que a outra. Assim como uma vida de oração precisa caminhar junto com a tua palavra, assim também, Senhor, a nossa vivência cristã, como a tua palavra diz, como os cristãos viviam em comunidade, perseverando unânimes no templo e partindo o pão de casa em casa. Assim, Senhor, eu te peço, manifesta a tua glória nesses encontros. Manifesta o teu poder, Senhor, nesses encontros. Transforma realidades nestes encontros. Hoje, Senhor, a presença está na tua igreja. A igreja que se reúne no templo e a igreja que se reúne nas casas. Manifesta o poder de cura, de restauração, de salvação, de vida em cada lar, Senhor. Que haja união, casamentos que estavam falidos, quando entrar essa paz que nós carregamos, e quando liberarmos essa liberação de paz sobre esta casa, que a tua boa mão opere, Senhor, assim como foi com os santos apóstolos, que a tua boa mão colaborava, operava milagres. E assim como na casa de Obed-edom, tudo se arrumou por causa da tua bênção, assim eu te peço nesta hora, que tudo se arrume, que tudo se alinhe nesta casa, e que haja salvação nessa casa. Nós declaramos contra toda a ação maligna e toda a oposição maligna contra este trabalho, caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. E que o povo do Senhor, assim como os discípulos que, mesmo tendo sido açoitados, saíram felizes,
te dando glória e pregando de casa em casa. Senhor, é amado, que assim seja na vida desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Que bênção. Eu quero ouvir os bons testemunhos de salvação. Eu vou te dizer, irmãos, nesse trabalho das casas, nós temos um trabalho desafiador de organização também. Todas as pessoas que participam, a gente de alguma forma consegue levantar os números de estatística mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta só para fechar. Qual foi o número máximo que você teve num culto de visitantes numa noite? O pastor sabe quantos visitantes numa noite, num culto? 15. A minha média lá, em torno de 15 a 20. Tem tempo que é um pouco mais, tem tempo que é um pouco menos. Nesse trabalho das casas, nós chegamos a ter 187 visitantes pela primeira vez. Você está me entendendo? Por quê? Porque as estratégias, os métodos e as estratégias para que as pessoas cheguem. Tem gente que não vem para um templo, vai achar toda desculpa, mas ela consegue ir para uma casa, para um encontro de amigos. Aleluia. E as iscas, que a gente chama de isca celestial. Aleluia. Deus vai trazendo as direções. E nós já tivemos, amados, 187 visitantes pela primeira vez, reunindo todas as casas numa noite só de sábado. Diga aí que coisa maravilhosa. É o momento de lançar as redes e trazer essas vidas para o Evangelho. Amém? Acabou meu tempo. Deus continue abençoando sua vida na prática da palavra de Deus. E glorificado seja o nome do nosso Rei, eterno, imortal, invisível aos olhos humanos, mas real. Mas tem um detalhe: se Ele quiser se mostrar, Ele se mostra também. Eu creio. Eita glória! Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor.